Você já deve ter ouvido falar em OSI ou em RPG Old School, mas talvez nunca parou para pensar de fato no que essas siglas ou palavras em inglês significam. Principalmente agora que foi anunciado que o Old School Essentials vai vir para o Brasil em português pela nova editora do pessoal do RPG Planet, a RPG Planet Press. Mas pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou te apresentar o que é esse sistema chamado OSI, qual é o estilo de jogo que ele permite que a gente jogue, e ainda vou falar de algumas regrinhas e curiosidades para que você fique por dentro de tudo e de quebra vai aprender um pouco mais sobre a história do RPG. Oi, eu sou o Theory, e essa sigla que todo mundo fala, o OSI, é a sigla para um sistema de RPG chamado Old School Essentials, que numa tradução livre para o português, seria algo como o essencial da velha escola. Ah, mestre, então ele é um sistema antigo? Não, na verdade ele é um sistema atual, mas ele entrega exatamente o que o nome dele diz, um conjunto de regras, aventuras e cenários que lembram ou que trazem de volta a essência desses RPGs mais antigos, lá do começo do hobby, mais especificamente ainda o D&D antigo. Daqui a pouco a gente vai entrar melhor no sistema e eu vou explicar isso tudo com mais detalhes, mas acho que antes da gente entrar de cabeça, acho importante a gente entender um pouco melhor o que é essa tal de velha escola, que todo mundo fala e que inclusive tá no título do jogo. Ah, isso é fácil. A velha escola era uma escola velha que o pessoal jogava RPG lá dentro, não é? Não é tão literal assim. A velha escola é um estilo de jogo que busca remontar os primeiros RPGs do hobby, os primeiros RPGs que surgiram lá na década de 70 e 80. Esses RPGs tinham um estilo de jogo diferente do que a gente costuma ver hoje. Em linhas gerais, esse estilo de jogo tem regras mais minimalistas, muitas vezes mais simples, e os jogadores acabam tendo mais flexibilidade para resolver as situações de jogo utilizando essas mecânicas. E isso permite que os jogadores possam explorar soluções e tentativas que não estão na ficha do personagem, ou seja, ele não fica limitado simplesmente às coisas que ele tem na ficha, ele pode fazer o que ele tiver de criatividade e ele pode tentar isso. Nesse estilo de jogo, as rolagens e combates costumam ser bem mais difíceis e mortais. Daí, isso acaba incentivando que os jogadores descrevam bastante bem as suas ações e aquilo que eles estão fazendo dentro do jogo, tentando descrever muito bem aquilo que se está fazendo para tentar mesmo evitar, conseguir fazer alguma coisa sem que essa rolagem seja feita. E até em relação ao combate, muitas vezes se evita entrar num combate direto. Ah, mas eu quero cair pra dentro, porrada! Então, você pode sim fazer isso, claro, mas se lembre da frase aí do grande poeta, Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você pode fazer o que você quiser, mas isso tem consequências dentro do jogo, e isso é muito interessante. O fato dos combates aqui serem mais difíceis acaba incentivando soluções criativas, muitas vezes de resolver na conversa, ou de fazer armadilhas, ou mesmo várias outras coisas para evitar que isso aconteça, mas quando ele acontece, ele é rápido e mortal. Em linhas gerais, é assim que é o estilo old school, da velha escola, mas ele foi mudando com o tempo, principalmente a partir dos anos 2000, e nesse meio surgiu um movimento de pessoas que queria que esse estilo de jogo renascesse, só que nos sistemas atuais. E aí, esse movimento acaba ganhando o nome da renascença da velha escola, ou, em inglês, Old School Renaissance, com a sigla OSR. Beleza. Mas o que isso aí tem a ver com o OSI? Bem, como eu sei que você é muito inteligente e já deve ter percebido, o OSI faz parte desse movimento de renascença. Ele é um sistema atual, mas que busca esse estilo de jogo, tanto que ele tem isso no próprio nome, como eu já disse. Mas falando em inteligência, que tal você se inscrever aqui no canal para ficar sempre por dentro de vídeos como esse aqui e passar nos próximos testes de inteligência que você fizer, hein? Aproveita que é de graça, hein? Mas vamos voltar aqui e falar de uma forma mais clara. O OSI, e a gente chama assim para ficar mais curto, da mesma forma que a gente chama Dungeons and Dragons de D&D, a gente chama o Old School Essentials de OSI. E ele é basicamente uma readaptação de um dos sistemas antigos mais aclamados e adorados pelo público, o D&D Basic Expert, ou para os íntimos aí, D&D BX. Essa foi uma edição do D&D lá da década de 80, muito famosa na época. E essa edição ficou tão famosa assim porque para muitos ela era o equilíbrio perfeito ali entre a simplicidade e o minimalismo nas regras, mas conseguindo também explorar e explicar algumas coisas que não eram tão claras assim em versões anteriores. Ela cobria o necessário e deixava também espaço para que você pudesse criar. A proposta é que ela fosse uma espécie de caixa de ferramentas ali, para que você pudesse usar elas como referência e criar suas próprias regras, caso necessário. E o que o OSI fez, basicamente, em linhas muito gerais aqui, foi pegar essa versão do D&D e revisar ela completamente. Eles reorganizaram todas as regras e todo o livro de forma que ficasse muito mais fácil da gente consumir e acessar esse conteúdo, mas sem mudar a essência dessas regras. Então, coisas que antes eram muito confusas ou difíceis de consultar, eles reuniram no mesmo lugar. Regras que talvez fossem escritas de um jeito difícil de entender ou dúbio, eles reescreveram de forma que não deixassem dúvidas. E tudo isso foi distribuído nos livros de forma que fizesse sentido, que ficasse fácil de consumir e de entender as regras também. Basicamente, esse é o OSI. E aqui entra a coisa mais maravilhosa disso tudo. Isso significa, galera, que usando o OSI,
a gente consegue jogar as aventuras oficiais que saíram naquela época pro D&D BX. Ou seja, são décadas de aventuras clássicas, algumas muito clássicas e famosíssimas, né? Que inclusive deram origens a algumas aventuras que a gente vê hoje sendo reformuladas, reescritas. E você pode jogar hoje essas aventuras clássicas usando o sistema atual com regras fáceis e simples de serem entendidas. As estatísticas, regras são as mesmas, só que atualizadas. E agora que eu expliquei tudo isso aqui, você já não vai ficar mais perdido sobre o que é o Ozzy. E imagino que você não quer perder essa oportunidade de conhecer esse sistema incrível e esse estilo de jogo único da velha escola que ele propicia. É verdade, mestre. Você falou um tanto aí, mas não falou do sistema em si. Como é que funciona o jogo? Beleza, vamos falar do jogo em si. Uma característica importante dele é que ele não é um jogo baseado num dado só, como os sistemas D20, né? O D&D acabou se tornando. Os sistemas D20 geralmente são chamados assim porque eles usam esse dado como um dado central, o dado de 20 lados, para praticamente todas as rolagens. O Ozzy também usa o D20 para ataques, por exemplo, mas dependendo da regra, ele pode usar outros dados, como por exemplo nas rolagens de ladino, que ele pode usar o D100, ou na rolagem de moral para os monstros, que ele usa o D6. Então no caso dele não é tudo centralizado num dado só. Isso faz ficar mais difícil de entender? Na verdade não, ele é um sistema com as regras relativamente simples ali, diretas, e uma característica importante dele é que ele tem a pretensão de ser modular. Mas o que é isso? É muito fácil dentro do Ozzy você criar suas próprias regras e expandir o jogo com outras regras que você consiga, por exemplo. E dá pra fazer isso sem quebrar o sistema inteiro. E é exatamente por isso que ele permite que você jogue em diferentes cenários, desde o medieval clássico até outros cenários com outras pegadas. Nessa época a gente tem o lançamento de vários cenários, né? Tem o mundo de Mystara, por exemplo, que é um mundo clássico de D&D e que é uma coxa de retalhos. Ali dentro você pode ter experiências incríveis, né? Muito distintas umas das outras. E tem vários outros cenários também em que você pode colocar esse jogo. Outra coisa muito importante aqui é que as regras elas não são pensadas para cobrir todas as possibilidades que existem. Você não vai ter regra aqui para cada minúscula coisinha. As regras aqui elas são pensadas para serem usadas como referência para a arbitragem ali do mestre. Então ele usa as outras regras como parâmetro para criar suas próprias. E isso é muito importante nesse estilo de jogo. Tanto que eles chamam o mestre aqui de juiz ou de árbitro, porque a ideia é que ele seja alguém justo ali, que vai fazer as arbitragens e criar as regras que façam sentido ali no momento, sendo coerente, mantendo a coerência no mundo. Ah, mas aí se não tem uma regra específica, significa que eu vou poder fazer menos coisa. Na verdade não, é exatamente o contrário. O fato do jogo incentivar essa arbitragem, essa criação de regras da casa, é exatamente o fator que permite que você tente virtualmente ali qualquer coisa, mesmo que a sua ficha não tenha nada para aquilo. Mesmo assim você é incentivado a tentar. Não é porque você não tem um determinado talento ou uma determinada característica que você não pode tentar fazer algo. Você pode. Talvez você não seja tão bom naquilo, talvez naquele momento específico você tenha uma vantagem, mas isso é o legal. Isso vai ser decidido em conjunto com mestres e jogadores conversando na mesa. E outra coisa que me chama muita atenção no Ozzy é que ele foi feito inteiramente como produto pensando na usabilidade dos jogadores. Isso significa que eles tiveram um cuidado extremo na diagramação do livro. Na hora de reorganizar os textos, as imagens, as tabelas, eu acho que é a melhor diagramação de RPG que eu já vi. Porque você nunca vai ter, por exemplo, uma quebra de texto numa página. Se a classe guerreiro começa numa página, ela vai terminar naquela seção ali. Quando você virar a página, vai ser outra classe, outra coisa. Os títulos sempre vão estar ali demarcados em cima da página. Nunca vão estar quebrados no meio ou em outro lugar. E isso faz com que seja extremamente fácil consultar os livros. E facilita muito a vida dos jogadores, do mestre. Até no próprio PDF, quando eles disponibilizam, tá tudo marcadinho, muito simples de você consultar. Até na hora de criar suas próprias regras, você pode rapidamente ali consultar para ter uma referência e poder criar em cima daquilo. Ou na hora de consultar no meio do combate para agilizar, por exemplo, você consegue manter o combate super rápido sem aquela quebra no meio. Além disso, as regras, né, os livros, eles são distribuídos de várias formas, pensando mesmo em facilitar o modo que a gente pega o livro, consome, distribui. E nessas várias versões que são distribuídas, você pode escolher qual que mais te agrada. Isso de acordo com o tamanho, com o preço, com o estilo que você procura para sua mesa, se você é jogador, se você é mestre. Então você pode escolher isso tudo. Ah, mas qual a versão que vai vir primeiro aqui pro Brasil? Olha, a versão que foi anunciada que vai vir pro Brasil primeiro é o Tomo de Regras, que é uma versão que reúne basicamente o livro do jogador, do mestre, dos monstros e de cenário ali, tudo junto. Tudo num livro só, né? Por isso que ele é chamado de Tomo. Acho que a ideia é trazer no primeiro momento tudo que é preciso para você jogar o jogo, não ficar faltando nada. E vale um aviso aqui. Apesar de parecer com toda essa propaganda que eu tô fazendo pro Ozzy, esse aqui não é um vídeo patrocinado, tá? Tô divulgando o sistema porque eu fiquei muito animado com a notícia dele estar vindo oficialmente aqui em português. Além do fato de que essa é a proposta aqui dessa playlist de vídeos apresentando sistemas. Tem vários outros aí que você pode assistir de vários outros sistemas também. Mas mestre, onde eu consigo acessar essas regras? Onde eu posso comprar ou ler esses livros? Tem de graça?
tem em português? A gente ainda não tem uma versão oficial em português, exatamente porque ele vai vir agora com a editora do pessoal do RPG Planet. Para ler os livros atualmente na gravação desse vídeo, você pode comprar a versão em inglês lá fora, por PDF ou versão física, ou você pode acessar as regras gratuitas do SRD, que é o documento de referência que o pessoal que publica e faz o Ozzy, o pessoal da Necrotic Gnome, disponibilizaram gratuitamente no site deles. E olha que legal, você pode acessar esse documento de referência do sistema numa versão em português, que eu inclusive ajudei a traduzir na época que o Ozzy saiu e foi lançado lá atrás, alguns anos atrás. Eu participei de uma equipe com o Francioli Araújo, lá do Dados Místicos, e uma galera bacana para ajudar a traduzir esse documento de referência do sistema, e a gente disponibilizou isso num site, com SRD gratuito, para que você possa acessar as regras em português. São as regras básicas, mas já é o sistema ali. Talvez quando o sistema vier oficialmente em português, alguns desses termos sejam modificados, mas o sistema em si já está lá e você já pode ir testando para esquentar quando o sistema sair mesmo. E eu vou deixar os links aqui no primeiro comentário fixado. Agora vamos falar um pouco sobre as peculiaridades do jogo, como ele funciona assim nas classes e tal. Dentro do Ozzy básico existem 7 classes: o clérigo, o anão, o elfo, o guerreiro, o halfling, o usuário de magia e o ladrão. Ah, mas você contou o elfo, halfling e anão como classe, mestre? Ah, mas é isso mesmo. No Ozzy básico, essas raças demi-humanas, como a gente chama, são na verdade classes. E elas vão apresentar ali as habilidades e características típicas dessa raça. Um elfo sempre vai ter aquelas características típicas que a gente entende na fantasia do elfo, o anão também. Isso faz com que jogar com um anão, um elfo ou um halfling seja uma experiência completamente diferente assim do que a gente está acostumado. Ele vai trazer as características daquela raça. Já as outras classes, como guerreiros, ladrões, usuários de magia, todas essas classes são considerados humanos. Nas regras avançadas você tem a opção de expandir isso se você quiser. Como eu disse, é um jogo modular, então você pode escolher raça, classe ou até outras opções de classes, como o druida, paladino, ilusionista, etc. Outra característica importante do Ozzy é que as fichas de personagem são super diretas e simples, fáceis de fazer. É muito rápido você criar um novo personagem, ou consultar as estatísticas de um monstro, ou até mesmo criar o seu próprio monstro. E isso, como eu disse lá atrás, não significa que você tem pouca coisa para fazer. É o contrário, isso te dá a possibilidade para tentar literalmente qualquer coisa. Mas e combate, mestre? Como é que funciona o combate? O combate aqui é super rápido, ágil, e por padrão, o jogo usa uma regra clássica para defesa e para acertar monstros, que é o taco. O taco é uma sigla em inglês que significa To Hit Armor Class 0. Mas eu não falo élfico não, mestre. O que isso significa aí? Em português, isso significa a tentativa de acertar a classe 0, ou taco também. É uma regra super simples de somar e subtrair, onde quanto menor for o número da sua defesa, ou seja, 0 ou menos, mais protegido você tá. Ou seja, se você tiver uma CA de 0 ou menos, você tá super bem. Para quem só conhece os RPGs com armadura ascendente, como o D&D Quinta Edição, 3.5, o Tormenta, por exemplo, talvez pode achar isso meio estranho, mas é super simples a regra, e era assim que se jogava antigamente. Eles colocaram isso no livro. Mas parece meio complexo, não é não? Vou ter que aprender uma regra nova? Você pode aprender se você quiser, mas se você não quiser, e se você quiser continuar usando a CA ascendente, eu não tinha dito que o Ozzy era uma reformulação das regras para tornar elas mais fáceis e acessíveis para todos. Então, eles também têm uma regra opcional de classe de armadura ascendente. Ou seja, quanto maior for o número ali, mais protegido você está. Basta escolher qual você prefere e pronto. Todas as fichas e monstros têm ambos os números ali prontinhos para você bater o olho e consultar qual seja a sua preferida. E para finalizar, vale lembrar que aqui nesse estilo de jogo, a magia é muito poderosa. E quando eu falo muito poderosa, é muito poderosa mesmo. As magias de dano aqui dão muito dano. E as magias que causam efeitos muito fortes. E por isso mesmo, é bom ter cuidado na hora de mexer com coisas tão estranhas e desconhecidas e tão poderosas. Quero saber não! Bola de fogo! Tem bastante coisa pra falar mais sobre o Ozzy e que não caberia nesse vídeo só, onde o objetivo aqui é te apresentar o sistema, o que ele representa, o estilo de jogo que ele propõe. Então eu vou fazer mais vídeos, uma série, pra falar sobre regras, explicando classes, regras de combate, pra que você fique por dentro. E onde eu fico sabendo mais sobre esse old school? Então, tem um vídeo aqui no canal onde eu bato um papo com o mestre Kiral. A gente conversa sobre o RPG e a história do D&D, falando de todas as versões até hoje. Assiste lá, é um papo longo e muito bacana que vai te dar uma noção melhor sobre essa tal da velha escola. Existem também 2 documentos muito conhecidos e importantes que dão vários exemplos e dicas. O primeiro deles é uma breve introdução ao estilo de jogo old school, do Matthew Finch, e o outro é o Princípia Apócrifa, do Ben Milton, Steven Lumpkin e o David Perry. Mas eu recomendo vocês ouvirem o podcast Café com Dungeon. Lá eles têm uma série de episódios explicando e destrinchando esses 2 documentos. É muito bacana e é uma fonte de informação excelente. E se eu quiser aprender a mestrar e tomar seu lugar?
Aprender a mestrar é fácil. Aqui no canal tem uma série de vídeos explicando como construir sua sessão de jogo, como planejar sua campanha. É a série de vídeos do Mestre Preguiçoso. E também tem outra playlist com vários vídeos com dicas de mestre para você que quer aprender a fazer sua campanha, para você que quer assumir esse papel tão bacana de ser um mestre, ou de acordo com o Old School, um juiz ou árbitro. Se esse vídeo te ajudou, te ensinou algo, te informou, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Nem todo mundo está recebendo. Deixa um comentário para ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas e ajuda você também o canal divulgando esse vídeo para alguns colegas. Aqui na descrição vai ter o link das redes sociais do Dados Críticos. No Instagram tem itens mágicos que eu posto para D&D Quinta Edição. Na Twitch eu faço lives respondendo perguntas, jogando RPG. E todos os links que eu citei aqui no vídeo vão estar fixados aqui no primeiro comentário. Obrigado por assistir o Dados Críticos. Boas rolagens e eu te vejo no próximo vídeo para uma nova aventura.